para tudo, porque o Real Madrid acaba de confirmar uma decisão que muda completamente o eixo do futebol europeu. Xabi Alonso não é mais o treinador do clube. O anúncio saiu no fim da manhã em um comunicado curto, calculado e com aquele tom institucional que o Real domina quando precisa encerrar ciclos sem abrir feridas públicas. Mas nos bastidores, a avaliação é outra. A derrota para o Barcelona na Supercopa acelerou um desgaste que vinha crescendo há semanas. Pressão interna, elenco dividido, questionamentos do presidente e um vestiário que já não reagia como antes. A demissão não surpreende quem acompanha os bastidores, mas o timing revela um ponto importante. O clube não vai esperar a temporada ruir para agir. Hoje, no Footplay News, vamos destrinchar esse movimento, o impacto para o Real, os nomes que surgem como substitutos e o que levou um ídolo do clube a cair tão rápido no banco. A decisão de demitir Xabi Alonso tinha data, contexto e sinais claros dentro de Valdebebas. O treinador chegou ao clube no início da temporada com o selo de ídolo, um discurso de reconstrução, aposta em jovens e um modelo de jogo alinhado ao que a diretoria considera o futuro do Real. O projeto parecia sólido no papel, mas a execução nunca engrenou. Havia expectativa de evolução na Champions, competitividade diante do Barcelona e regularidade na Liga. O que o Real entregou foi um time que oscilou demais, perdeu pontos-chave, conviveu com turbulência interna e, para piorar, deixou escapar um título diante do maior rival em jogo decisivo. A Supercopa não era o troféu mais importante da temporada, mas funcionava como termômetro. A atuação fraca, o 3-1 e a sensação de impotência quebraram a blindagem do treinador. O clube avaliou que o ambiente estava deteriorando e que o vestiário já não reagia ao discurso de Xabi. O comunicado oficial suavizou a ruptura, falando em comum acordo, mas internamente ninguém esconde que foi uma demissão para evitar que o problema crescesse. O ponto que mais pesou para a direção não foi apenas a derrota em si, mas o que ela simbolizou. Internamente, o clássico vinha sendo tratado como uma prova de estresse do projeto. A diretoria queria ver capacidade de competir, ajustes rápidos, leitura de cenário e resposta mental. Especialmente porque a temporada já indicava desgaste. O que viu foi o oposto. Um time previsível, espaçado, lento para reagir e emocionalmente frágil. A sensação no camarote do Camp Nou era de que o Real Madrid não tinha plano B e, pior, não parecia acreditar no A. A queda de intensidade pós-gol do Barcelona gerou incômodo e foi citada na reunião da manhã seguinte. Além disso, o comportamento do elenco reforçou que a mensagem do treinador já não estava chegando como antes. Jogadores-chave mostraram irritação com substituições. Houve silêncio no vestiário após o jogo e parte da comissão técnica admitiu que a confiança vinha caindo há semanas. O clube entendeu que insistir no modelo seria arrastar um problema que já não era tático, mas estrutural: perda de liderança técnica do treinador. Outro elemento decisivo foi a relação entre Xabi Alonso e alguns dos principais nomes do elenco. Não houve ruptura pública, mas houve desgaste silencioso. Jogadores experientes cobravam mais flexibilidade nas escolhas, enquanto os mais jovens reclamavam da falta de sequência ou da troca constante de funções dentro do sistema. A gestão do ataque se tornou o símbolo desse atrito. A indefinição sobre quem seria a referência, se Mbappé por dentro, se Rodrigo com liberdade, se Gonzalo como 9 clássico, alimentou incerteza e travou o rendimento. Ao mesmo tempo, o clube percebeu que a situação com Vinícius Júnior exigia mais sensibilidade e mais cuidado na comunicação interna. Nas últimas semanas, diretores passaram a enxergar que Xabi estava ampliando tensões ao invés de controlá-las. Isso ficou evidente após o clássico, quando o atacante deixou o estádio sem dar declarações e parte do elenco optou por não permanecer para o jantar pós-jogo. Um indicador claro de desorganização emocional. Não houve ruptura formal, mas houve a conclusão inevitável. O vestiário não estava mais sob comando pleno do treinador. No departamento esportivo, a avaliação interna foi direta. O Real Madrid estava perdendo competitividade nos grandes jogos. O desempenho contra rivais de topo na temporada foi determinante para a meia ruptura. Nas últimas 9 partidas consideradas de alto impacto, incluindo Champions, La Liga contra adversários diretos e a Supercopa, o clube venceu apenas 2, empatou 3 e perdeu 4. Para um elenco que reúne Mbappé, Vinícius, Bellingham, Camavinga e um sistema consolidado de investimento, essa produção foi classificada como insuficiente. O principal ponto levantado em Valdebebas foi a incapacidade de controlar partidas quando o placar se tornava desfavorável. A equipe perdia a organização com facilidade, recuava linhas e adotava decisões individuais ao invés de mecanismos coletivos. Além disso, o Real Madrid passou a sofrer em transições defensivas, um problema que Carlo Ancelotti havia minimizado com ajustes simples de ocupação de espaço. Xabi Alonso tentou corrigir com variações táticas, mas cada novo ajuste parecia gerar novo efeito colateral. Dentro da análise do clube, esse foi um sinal claro de que o modelo ainda não estava consolidado, mesmo após meses de trabalho. No campo institucional, o Real Madrid também avaliou a saída como uma medida preventiva. O clube entende que não pode permitir que uma temporada com um elenco de altíssimo investimento seja conduzida em ritmo de reconstrução. A chegada de Mbappé elevou o teto competitivo da equipe, e internamente já se discutia que o projeto 2026 não poderia ser mais um ciclo de adaptação.
A lógica era simples. Com o Barcelona em momento de retomada, Atlético consistente e Premier League tentando atrair atletas do eixo espanhol, o Real não poderia arriscar perder protagonismo continental. Outro ponto levantado na reunião do comitê esportivo: o ambiente. Reportes internos apontaram desgaste crescente entre Xabi Alonso e alguns jogadores do núcleo técnico do vestiário. O clube não trabalha com rótulos como perda de comando, mas reconhece que a relação já exigia mediação em alguns momentos, incluindo análises sobre minutagem, funções táticas e comunicação pública. A leitura final de Valdebebas foi clara. A Supercopa acelerou um desfecho que, sem resultado, seria apenas uma questão de tempo. No vestiário, a reação à demissão foi de choque moderado, porém não de surpresa. Jogadores experientes já percebiam há semanas que as decisões poderiam escalar para um ponto sem retorno. O elenco vinha convivendo com uma oscilação tática incomum para o Real Madrid e com um ajuste constante de funções ofensivas que afetou nomes importantes. Vinícius Júnior, por exemplo, enfrentou uma fase de queda de rendimento e precisou conviver com vaias no Bernabéu, enquanto a diretoria buscava blindá-lo publicamente. A relação com o Mbappé também exigiu gestão, já que o camisa 9 assumiu protagonismo imediato e passou a cobrar um sistema mais vertical. Jogadores jovens, como Gonzalo Garcia e Arda Güler, ganharam minutos pontuais, mas nunca em sequência, o que gerou dúvidas sobre o plano de evolução técnica do elenco. Internamente, o discurso pós-Supercopa foi de entendimento coletivo, mas com constatação de que faltou competitividade em jogos grandes, algo que no Real Madrid pesa mais do que qualquer série estatística. Quando o clube identifica sinais repetidos de perda de contundência em decisões, o relógio começa a correr. No cenário externo, o impacto da demissão foi imediato. A imprensa europeia tratou o caso como um movimento típico de um clube que não admite transições lentas. Jornais na Inglaterra destacaram que, mesmo com números sólidos na temporada, o Real Madrid operou dentro de sua lógica histórica. Resultado e competitividade acima de qualquer projeto estético. Na Alemanha, o foco recaiu sobre o fato de Xabi Alonso ter deixado o Leverkusen como um dos mais valorizados técnicos da Europa e ter durado menos do que o previsto em uma estrutura mais exigente. Na Espanha, o debate tomou contornos políticos dentro do futebol. Comentários dividiram opinião entre quem defendia a continuidade por uma questão de construção tática e quem apontava que o Real Madrid vive de títulos e que o tempo para testes é sempre menor. Fora do continente, a repercussão foi associada à próxima janela. Clubes como Bayern, Manchester United e até seleções acompanharam o desfecho com interesse, já que o treinador espanhol é considerado um nome de elite para 2027. A narrativa é clara. O mercado não vê a saída como fracasso técnico, mas como choque entre metodologia e cultura competitiva. Dentro do Real Madrid, a demissão muda rapidamente o eixo de prioridades. A diretoria acelera a busca por um nome capaz de entregar resultado imediato, preservar o vestiário e conduzir uma transição geracional que já está em curso com Endrick, Bellingham, Camavinga e Güler. A manutenção de Mbappé como estrela central do projeto é tratada como ponto estratégico e qualquer treinador que assumir precisará trabalhar o trio técnico sem abrir margem para ruptura interna. O clube também observa o calendário. Supercopa, Champions e La Liga correm em paralelo e não há espaço para uma temporada perdida. Por isso, o debate sobre escolhas passa pela lógica de compatibilidade, perfil, liderança, controle de vestiário e relação com a pressão externa. Agora, resta ao Real Madrid provar se a decisão não apenas encerra um ciclo, mas também resolve o problema. Para parte da diretoria, Xabi Alonso plantou a semente de uma ideia de jogo que pode ser continuada. Para outra parte, o clube apenas retomou sua essência. Vencer acima de tudo, mesmo que custe processos. A pergunta é se o próximo nome terá tempo para concluir o que ele começou. No fim, o que aconteceu nesta segunda-feira no Santiago Bernabéu não foi apenas a demissão de um treinador. Foi a confirmação de que o Real Madrid não negocia com o tempo. O clube prefere corrigir o curso antes que a temporada escape das mãos. Agora o torcedor se encontra diante de um novo capítulo, ainda sem técnico definido, com incertezas no vestiário e decisões que podem redesenhar o projeto pelos próximos anos. Os bastidores já movimentam imprensa, empresários e dirigentes, e toda escolha terá consequências diretas no elenco, no estilo de jogo e no futuro de pilares como Vinícius, Bellingham e Mbappé. Por isso, eu quero saber de você. O Real Madrid acertou ao encerrar o ciclo de Xabi Alonso ou deveria ter mantido o técnico até o fim da temporada? Quem você gostaria de ver no comando a partir de agora? Deixa nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque essa história ainda está longe de acabar. E aqui a gente vai acompanhar, capítulo por capítulo.